Então voltando de mais uma corridinha. E aí me vem as brisas, né? Me vem as ideias. Me vem vontade de compartilhar alguma coisa, né? Sempre quando eu começo a correr me vem as ideias, né? E é quando eu faço os vídeos, então. Tem sido assim pelo menos, né? Não é uma regra, mas tem sido dessa forma. E antes de começar, agora eu tô voltando. Antes, na saída de casa, eu passei na posada, Recanto do Tortuga. Que eu tinha que fazer um material ali, umas fotos, uns vídeos, que vai inaugurar. O novo dono é um cientista matemático, né? Algo assim. E aí ele tá colocando algumas coisas assim interativas ali, relacionadas à matemática, né? Que é o gosto dele, a posada é dele, né? E ele tá fazendo as adequações conforme ele quer. Então tem uma roda de Pitágoras que fica... Eu vou colocar uns vídeos aqui da roda, só para ter uma ideia do que eu tô falando, né? A roda de Pitágoras que fica girando enquanto a fonte vai colocando água nos copinhos, né? O caminhão passar. Aí tem os quebra-cabeças também de Pitágoras, umas coisas assim. E também era para fazer um vídeo de apresentação, né? De novo dono, novo proprietário, novas atrações. E a inauguração, que agora é dia 31. Então eu passei ali antes, depois dali eu parti para minha caminhada. Então, mas o que eu vim refletindo agora, me veio esse insight agora quando eu vim voltando. E aí é o que eu vou colocar aqui pra gente discutir. Tem um pouco a ver com isso sim, na verdade, né? Não é 100% desligado a isso. Mas em relação a... Eu não sei exatamente qual palavra usar, mas eu acho que pode ser o desapego a ideias, né? A coisas, a pessoas, talvez. Não sei se encaixa a tudo isso. Mas esse assunto veio em relação a por exemplo, o Tortuga. Tortuga a gente tinha total liberdade de fazer o que a gente bem entender, sabe? As promoções, as divulgações. A gente não tinha grana para fazer mudanças, grandes mudanças, né? Mas a gente podia fazer do nosso jeito. E agora, como não é nosso, nós somos contratados, a gente tem que engolir muita coisa, digamos assim, sabe? Que a gente não quer dizer que não vai dar certo, sabe? Não é isso, a gente não quer agora e dizer que não vai dar certo as ideias do cara. Mas tem muita coisa que a gente já testou, tem muita coisa que a gente fez de estudo do público aqui, sabe? O público aqui da região. Quase foi atropelado por filho da puta. E aí ele tá querendo implementar algumas coisas que a gente já fez o teste, ou a gente já fez o estudo daquilo ali e não rodou, né? Não deu certo. Então eu acho que isso é um pouco desse desapego que eu quero falar, sabe? É esse desapego de ideias, que ele não quer ouvir a gente, né? E esse não ouvir a gente deixa a gente puto, sabe? A gente puto porque, porra, é tempo, é dinheiro, é coisa que ele vai despregar naquilo ali que a gente sabe que não deu certo. A gente já testou. E a gente não sabe se é por causa da língua dele ser estrangeiro ou algo do tipo, sabe? Então... Hugo, tá tudo bom? Boa tarde. Aí... Enfim. A gente não sabe se é por causa da cultura, sabe? Porque a gente não sabe se ele tá entendendo o que a gente tá falando, porque é muito esquisito quando a gente fala com ele. É estranho, ele parece que não tá entendendo nada do que a gente tá falando com ele, sabe? Então, acredito que um pouco disso atrapalha, né? E... Caralho, com muito barulho na minha volta. E perdi o fio da meada. Mas então, é nesse sentido de testes que a gente já fez, ele nem sequer olha as coisas que a gente já aplicou, a gente fala, ele faz e é isso, sabe? E toca a ficha. Então agora ele tá transformando, é legal a ideia, sabe? De transformar em um lugar meio que temático, assim, de matemática. Só que agora é um trabalho, ele tem que entender que é um trabalho do zero agora. Tarde, tudo bom? É um trabalho do zero que vai ter que ser começado. Então assim, é quase que praticamente
não anula, né? Mas é um trabalho completamente novo. Ele não tá entendendo dessa forma. E ele, assim como a maioria das pessoas fala assim, vocês são do marketing, né? Vocês se viram. E a gente, agora essa é a nossa missão. É continuar divulgando o Tortuga e dizer que tem essas atrações. É o Aquamate, que é o nome. Mostrar para o público que já é do Tortuga e para novas pessoas que agora vai ter também essas atrações, né? Que é uma roda, tem abelhas sem ferrão também, alguns 3 ou 4 espécies lá também. Então para as pessoas conhecerem, assim. Tem algumas coisinhas para fazer, né? Ai. Aí tem esses quebra-cabeças também para as crianças. Para quem quiser, na verdade, né? E é isso. Então, assim, não é querer agorar, nem precipitar o fim. Mas, assim, toda aquela coisa que a gente tinha pelo Tortuga, não que a gente não tenha mais, mas é diferente agora, né? A gente já não consegue... Essa sacola tá atrapalhando, calma aí. A gente já não consegue chegar no Tortuga e olhar o Tortuga com os olhos que a gente tinha, sabe? A gente tem um carinho muito grande pelo lugar, pelo projeto, por tudo que a gente fez, porque a gente sabe que tudo que a gente conseguiu, tudo que está acontecendo agora foi porque a gente plantou lá atrás, né? 2 anos atrás. A gente só não está colhendo, né? Porque foi vendido antes. Então ele que colheu, ele que está colhendo. E chegou com muitas mudanças radicais, assim, né? Mas eu acho que o que mais incomoda realmente, por isso que eu falei no início que era meio que do desapego, algo assim, é que a gente tinha projetos em mente, digamos assim, e a gente queria colocar em prática, pelo menos através dele, né, do novo dono, continuar seguindo o nosso projeto. Mas não, né, nosso projeto simplesmente foi anulado, né, as nossas ideias, e o novo dono, como sonho dele, né, de ter uma pousada, um sítio, enfim, tá colocando em prática as coisas dele. É justo, entende? Mas como alguém, ele não é do negócio, não é do ramo, não é do business, não é de nada disso, né? Eu acho que aí é aquele achismo, né? Que ele poderia ouvir um pouco mais a gente, colocar alguma das coisas que a gente fala pra ele em prática, sabe? Pra tentar dar um pouco mais de gás, um pouco mais de vida à pousada, né? Porque a gente tá vendo que a pousada não tem muito mais vida se continuar nesse ritmo, né? Ela vai se tornar a casa dele de final de semana, né? A casa do campo dele. Que não é ruim, né? Mas uma história que se encerra. E é sobre esse apego, né? A esse projeto Recanto do Tortuga que eu vinha pensando, né? Porque a gente fica meio chateado, assim, de não conseguir executar as coisas porque não tá mais na nossa mão. A gente passa tudo pra ele, as ideias e tudo, a gente se empolga, a gente pensa, a gente queima neurônio pra ele. Parece que nem pensa, né, no que a gente falou, ele simplesmente ignora. Isso chateia um pouco a gente, sabe? Mas é isso, é nesse sentido o apego que eu quis dizer, né? Por isso que eu dei o exemplo do que eu tava falando, né? É do projeto Recanto do Tortuga, que foi interrompido e a gente ainda tinha coisas para fazer e que não condizem com a realidade do novo dono, né? Não batem com as ideias dele. E tá tudo certo, né? Então é dentro da nossa cabeça de empreendedor e o carinho que a gente tem pelo lugar que a gente precisa trabalhar. E é isso, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do visu do meu caminho. Esse é o visu do meu caminho de casa. Tem mais um pouquinho ainda. Mais uns 3 quilômetros ainda pra chegar em casa, eu acho, mais ou menos. Mas eu acho que é isso, sabe? E conversar assim, gravar esses vídeos com esses insights, assim, essas brisas que vem no meio do caminho, também me ajuda a colocar isso pra fora, sabe? Porque
Eu acho que, de certa forma, essas coisas que a gente não pode falar, ou a gente fala e não é ouvido, colocando pra fora, ou melhor, essas coisas que a gente não é ouvido, né? Mesmo falando, quanto mais a gente fala, eu acho que mais a gente coloca pra fora aquilo ali que tá, aquela angústia, sabe? Aquela coisa guardada. E os vídeos me ajudam com isso, né? E como eu já falei lá no início, os vídeos são pra mim, no primeiro momento, pra eu desabafar, pra eu colocar pra fora. E se alguém sentir de compartilhar também um pensamento, uma ideia, um caso parecido, uma palavra, o canal é pra isso também, né? Pra gente compartilhar os nossos pensamentos aí, né? Eu acho que todo mundo mais ou menos passa em algum momento da vida por algumas coisas meio parecidas, então é bacana a gente poder compartilhar, beleza? Vou desligar agora aqui e vou seguir. Agora é só subida, lomba acima e pernas para que te quero.